Raízes do Quaraci Nogueira de Castilho. Quaraci é filho de Carlos Francisco Castilho e Rita Nogueira de Castilho, nascido em Cuiabá, dia 12 de março de 1959, às 13 horas e 55 minutos. Castilho nasceu na rua 13 de junho, na Chacrinha, antigamente chamava Casa de Chico Pinto, em Cuiabá. Posteriormente, nós mudamos para Nortelândia. E assim nós fizemos a nossa vida. Na Chacrinha de Chico Pinto, lá em Cuiabá, no Porto. Entendeu? Manga, lá no Porto. Dando continuidade, nós saímos de Cuiabá e papai foi chamado na gestão do senhor Zezinho, lá de Nortelândia, na década de 68, 69, 70, nós fomos para Nortelândia. Em Nortelândia, eu lembro muito bem, eu tinha 9, 10 anos, vendia pastel. Todo dia a gente vendia 60 pastéis. Eu ia para o colégio, eu ia para o centro da cidade, e o primeiro pastel que eu vendia para o seu Zezinho. Hoje ele está vivo, está com 94 anos. Então, assim, ele vai fazer um depoimento dele, lembrando os velhos tempos do Sargento Castilho, daquele menino que com 7, 8 anos já vendia pastel. E aí retornamos para Cuiabá em 71, 72. Chegando em Cuiabá, meus pais foram convocados para fazer a banda de música em Guiratinga. E eu fiquei com a minha irmã, ela estava recém-casada, e eu fiquei morando nos fundos. E aí eu abriu as Casas Buri em Cuiabá, em 1973. E eu fui lá com a minha carteira, eu tirei minha carteira adiantado. Naquela época só podia tirar a carteira profissional com 14 anos, mas eu tirei de 12 para 13. Papai era muito amigo lá do pessoal que tirava a carteira, eu consegui tirar. E eu comecei a trabalhar na Buri em 1972 como pacoteiro, mas foi muito rápido. 3, 4 meses já passei a ser cobrador. Eu, não contente com o salário que eu tinha, eu virei vendedor. Eu com 12 para 13 anos, franzininho, subnutrido, eu fui considerado um dos melhores vendedores das Casas Buri em Cuiabá. E diante dessa história que você contou, qual foi o maior aprendizado? O maior aprendizado foi ficar praticamente sozinho em Cuiabá, já como na pré-adolescência, ainda criança, de 12 para 13 anos, gerindo os seus próprios negócios. Tudo que eu ganhava era para comprar alimentação, pagar aluguel, e foi uma lição de vida. Porque eu sozinho comecei a trabalhar e com 15 anos eu queria conhecer os meus avós em Campo Grande. Fui para Guiratinga, morei 1 ano lá, trabalhei no Seu Cruz, e voltei para Campo Grande. Quando eu voltei para Campo Grande, estava inaugurando a nova loja das Casas Buri, em Campo Grande. Era o seu saudoso Pessoa, que era o gerente, depois ele virou colega nosso como advogado, e eu passei a ser também um dos melhores vendedores das Casas Buri. Posteriormente, eu fui para Lojas Riachuelo, e com 17 anos fui convidado para ser gerente da Livraria Ática, onde vendia livros. E lá eu me dei muito bem, estudava à noite no Colégio Dom Bosco, mas o meu sonho era estudar de dia para fazer o cursinho. E eu tinha comprado 4 lotes em Campo Grande e vendi para mim ficar 1 ano estudando pela manhã, tarde e noite. Fiz o cursinho. Prova disso, que tinha mais de 1.200 alunos, nós fomos escolhidos entre os 50 melhores alunos e tivemos uma viagem de estudo, onde eu conheci o mar com 17, 18 anos, em Guarujá. Eu lembro muito bem que o professor Moca, que foi o coordenador do curso nosso, que foi conosco para Guarujá. Após isso, papai, eu nunca vi ele sem fazer nada. Ele aposentou, salário muito pouco. Ele trabalhava na feira, ele nos levava e nós tínhamos uma banca lá na rua, na saída para Varja Grande, na Ponte Velha, e lá nós tínhamos a banca de laranja. E naquela época tinha os ônibus que ia para Nortelândia, Cáceres, Porto Velho, tinha a Baleia e Rápido Noroeste.
E lá a gente vendia laranja, tinha 7, 8 anos. Eu, a minha irmã Clarice, a Cleia, a Claudete, o Colemar, meu saudoso irmão Colemar, a gente vendia laranja. Após isso, papai era sargento músico da Polícia Militar. E ele, após a sua aposentadoria, ele começou a fazer bandas nas prefeituras. Que eu me lembro bem, a primeira banda, eu já tinha 5, 6 anos, quando eu aprendi música, foi em Poxoréu. Depois, papai voltou para Cuiabá, a gente estudava música lá Olha lá, vê como é que ficou. Vamos ver se aparece. Estamos iniciando o novo livro, onde conta um pouco da história de Quaraci Nogueira de Castilho. Nascido dia 12 de março de 1959, lá no Porto, na Chacrinha de Chico Pinto, na rua 13 de junho, em Cuiabá, Mato Grosso. Filho de Carlos Francisco de Castilho e Rita Nogueira de Castilho. Quaraci Nogueira de Castilho nasceu, logo que nasceu já teve um milagre. Ele teve uma doença na época chamada Croup e o seu pai, o seu sargento Castilho, tinha feito até já o caixãozinho para enterrá-lo. Mas ele conhecendo a dona Margarida Rita, ela que era enfermeira e passando em casa, para mim não morrer pagão, ela me batizou junto com o noivo da irmã do noivo dela. Portanto, a Maria Eugênia, o noivo Edmundo foi meu padrinho junto com a minha madrinha Rita. E nesse momento houve um milagre e eu renasci. Esse foi o primeiro milagre da minha vida. Bem, aí eu estudei, fiz o cursinho no Dom Bosco, objetivo à época, e meu sonho era ser médico. Mas por motivos pessoais, eu acabei sabendo a matéria e não passei no vestibular como deveria ter passado. Mas logo em seguida, um mês na frente, teve o primeiro concurso da Polícia Militar, da primeira turma de oficiais da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. E nós fomos contemplados, fomos um dos primeiros colocados, fizemos o curso e, graças a Deus, fomos para a Academia de Goiás. Eu digo isso, é muito importante, para mostrar que o trabalho e o estudo não é problema para você ser um vencedor. E qual é a frase motivacional de conclusão que você pode deixar para os ouvintes? Eu sempre lembro de uma frase muito importante que eu li, eu faço palestra motivacional, que diz o seguinte: não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz com persistência, resiliência e fé.